Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial. Meu nome é Thales Gazel. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como exportar dados do banco de dados usando PHP, exportando no formato XML. Eu fiz um vídeo anterior em que eu ensino para vocês também aí como exportar esses dados em formato de planilha eletrônica, né, em Excel. Se você não assistiu o vídeo anterior e quiser assistir, vai facilitar também o acompanhamento dessa aula, uma vez que eu vou tomar como base os arquivos da aula anterior. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse vídeo anterior e também o download desses arquivos que você vai tomar como base para a gente continuar esse tutorial agora, exportação com XML. Mas se você não assistiu o vídeo anterior e não quiser assistir, também não tem problema algum. Baixe aí os arquivos que estão na descrição e a gente vai partir daqui. Tá? Não vai te atrapalhar em nada o acompanhamento dessa aula. Tá bom? Então o que você deve fazer? Você vai criar uma pasta onde você vai desenvolver essa aula. Vai extrair os arquivos, que são esses 4 arquivos que estão aqui. E para facilitar, para ficar igualzinho o acompanhamento, o que você deve fazer? Tem um arquivo aqui chamado contatos.sql. Esse é um arquivo da criação da base de dados. Ele já vai criar para você incluir alguns arquivos de teste que vai facilitar para a gente. Então, como você pode fazer isso aqui? Olha, bem simples. Você pode usar o próprio phpMyAdmin. Você vai logar aí no phpMyAdmin, cria um novo banco de dados, tá? Vou chamar aqui XML PHP, por exemplo, e vou aqui o TF8 Unicode CI. Pronto, vou criar esse banco de dados. Uma vez dele criado, crio apenas com o nome XML, não tem problema. Eu vou selecionar esse banco e vou em importar. Vou escolher onde está aquele arquivo, contatos.sql, que você já baixou, e vou abrir e aqui no final vou executar. Tá bom? Ele realizou com sucesso. Note que foi criado aqui uma tabela chamada contatos, ok? Essa tabela contatos, ela já traz aqui 4 contatos já preenchidos com os campos ID, name, e-mail e fone. E assim você vai conseguir acompanhar perfeitamente o andamento das aulas, tá bom? Então voltando aqui, vamos voltar aqui. Depois você vai abrir o arquivo database, tá? E é um arquivo muito simples, eu não elaborei nada demais, não estou fazendo teste se a conexão deu sucesso ou erro, tá? Eu apenas coloquei que a minha conexão é o localhost, o meu usuário, a minha senha. Tem aqui curso Excel, eu posso mudar aqui para aquela que eu acabei de criar. XML, por exemplo, que é o nome do banco de dados. E aqui ele vai setar os char7 como TF8. Pronto, se você fez tudo isso corretamente, para você testar se já está funcionando, você vai abrir o terminal. Eu vou usar o terminal integrado aqui do... Estou usando o Visual Studio Code. Você pode vir em Views e Integrate Terminal. Tá? Ele abre esse terminal se você preferir usar aqui. E eu vou startar o servidor embutido do PHP, que eu acho que é uma mão na roda, é bem mais fácil de a gente trabalhar assim. Você pode estar usando em qualquer pasta, não é necessário estar dentro aí se você estiver usando o Winamp. O Winamp não, é o, o Champ, qualquer arquivo aí se você estiver usando o Windows, tá? Então fica fácil, você tendo o PHP instalado na máquina, eu só vou usar o próprio PHP "-s", localhost, e vou usar a porta 8000 e vou startar aqui o servidor. Então feito isso, eu vou testar aqui se isso está funcionando. Vou abrir aqui o localhost 8000 e você vai ver essa lista de contatos da forma que está. Tá? Foi como a gente terminou a última aula exportando dados. Você pode vir aqui que exportar, a gente já consegue exportar como Excel, tá vendo?
Vou pôr aqui em Download, ó, e a gente já consegue exportar os arquivos aqui no formato Excel. E nessa aula nós vamos agora criar mais um item nesse menu e a gente vai fazer a exportação desses arquivos agora em XML, tá? Então, antes da gente começar a ver os demais arquivos, eu já vou mostrar para vocês como isso, o que já tem pronto. Nós vamos ver como é a estrutura básica de um arquivo XML. Então, vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de exemplo.xml. Eu sei que muitos de vocês já conhecem como é isso, mas para pessoas que estão iniciando agora, né, isso é novidade, então tenha um pouquinho de paciência. Então, a estrutura básica de um arquivo XML, a gente abre a tag dessa forma. Eu vou colocar a versão 1.0 e vou dar um encode para a gente setar os caracteres especiais, né? O TF-8. Tá? Uma estrutura básica XML, ela contém uma tag py, ela tem essa abertura, né? Que é essa aqui, que a gente fez acima, e ela tem uma tag py e depois envolve umas tags filhas, que a gente vai praticamente usar essa base para poder exportar o que a gente tem do banco de dados. Então, eu vou chamar aqui de linhas, rows, tá? Vai ser a tag py que vai englobar todas as outras. Então, aqui dentro, a gente vai ter em cada registro, imagine que isso é um registro do banco de dados, tá? Então, em cada registro, a gente vai conter os nossos atributos lá da tabela, né? Imagine que esse aqui são linhas, que contém todas as linhas do nosso registro do banco de dados, e aqui vai ter cada linha em si do banco de dados. Então, cada linha do nosso banco de dados, ela vai ter um atributo que vem de lá, que a gente pode ver aqui no nosso banco de dados, cada atributo, ID, name, e-mail e phone, né? Então, como vai ficar representado isso aqui lá numa estrutura XML, vai ser isso, a gente tem todas as linhas, depois cada linha a gente vai ter um atributo, por exemplo, no caso do nosso banco de dados, conforme está lá, vai ser um ID, por exemplo, o ID número 1. Depois nós temos lá o name, né? Que eu posso colocar aqui, por exemplo, Thales, e a gente fecha a tag name, né? E por aí vai. Pode ter aqui também o e-mail, e-mail@email.com, e fecha a tag e-mail. Então, essa é uma estrutura básica, né? E os demais registros vêm aqui, por exemplo, um segundo registro, a gente repete isso e muda aqui apenas, né, e-mail 2. E assim é a estrutura básica de um arquivo XML. A gente pode fazer essa exportação e depois também consegue, através dessa estrutura, facilmente importar qualquer tipo de dados no nosso banco de dados depois, né? Usando o XML. Tá bom? Então essa vai ser o tipo de estrutura que a gente vai criar. Agora vamos ver aqui como ficou nas nossas aulas anteriores. O que a gente já tem pronto, né? A gente já tem essa tabela aqui com esse botão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos mexer aqui nessa estrutura básica do layout e vamos adicionar mais um botão aqui, que vai ser a exportação do XML. Então vou abrir aqui o arquivo index, tá? Eu já explico para vocês essa estrutura, quem não viu a aula anterior, por isso que a dica legal é você ver a aula anterior, você vai entender melhor. Mas eu vou aqui já naquele botão, esse botão está dentro de uma UL, tá? Eu já tenho o primeiro botão aqui do Excel, então vou duplicar essa linha, vou mudar aqui o nome do botão, vou colocar XML. E aqui veja que esse botão ele é um link que gera uma requisição GET.
Se a gente verificar aqui, olha só, quando eu ponho o mouse por cima, note aqui na barra inferior, que ele pega a minha URL padrão e gera uma requisição GET, criando duas variáveis. Uma chamada exports, onde eu passo o valor dessa export como Excel. E depois eu passo uma outra variável chamada filename, onde eu passo o nome que eu quero que seja criado esse arquivo. Então eu passei o nome de contatos. E isso eu fiz ali no link, tá, do botão. Então, como eu estou criando um novo XML, essa variável export aqui para mim, eu quero que ela venha com XML, é o valor que eu estou dando à variável export, e eu quero também que seja o mesmo nome do arquivo, seja contatos também. Uma vez que a gente está trabalhando, uma dica também, uma vez que a gente está trabalhando com a tabela contatos no banco de dados. Então é legal a gente criar o nome do arquivo com o mesmo nome da tabela contatos, né? O mesmo nome que você está trabalhando com a tabela. Isso aí também é interessante, fica fácil na hora de você querer importar esses dados novamente para o banco de dados. Então você já tem aqui um file name com o nome da tabela, o nome do arquivo fica mais interessante. Então vou salvar isso daqui, vou visualizar se essa alteração já foi feita. Exportar XML. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele já pegou os atributos que eu preciso lá. A variável export é XML. Ok, agora chegou a hora de a gente usar o PHP para verificar quando a requisição GET, né, quando eu clicar aqui, quando essa requisição for gerada, tá vendo? Eu tenho que capturar essa ação para poder chamar o método de criar o meu arquivo XML. Então, como eu fiz isso na aula anterior, foi o seguinte. Aqui eu usei o próprio página padrão, né, como é um exemplo simples. Eu usei um bloco PHP aqui para trabalhar com isso, tá? Então, eu vou explicar rapidamente o que acontece aqui nesse bloco, para vocês entenderem do começo, né? Na abertura do bloco eu fiz uma requisição do arquivo de database, né? Onde ele vai retornar para mim essa variável com, que está guardada a conexão com o meu banco de dados, beleza? Nada demais, até aí facinho. Então eu criei uma variável SQL, onde ela fez uma busca na minha tabela contatos, tá? De todos os campos que tem na minha tabela contatos. Então fiz o statement aqui, passei o MySQL quero, passei a minha conexão que vem lá da importação aqui do arquivo DB e passei a instrução SQL para ela. Criei uma variável data e criei que ela é um array vazio. E aí, o que eu fiz? Como eu vou usar eu preciso desses dados também, tanto para passar no meu método que vai gerar o arquivo XML e também preciso montar minha tabelinha dinamicamente aqui, tá? Eu não vou explicar isso aqui porque eu acho que já é uma coisa básica do PHP, mas vocês estudem aí, baixem o arquivo, estudem como foi montado. Nada mais é do que um for each no data, pegando todas as linhas, né? E vai montar dinamicamente aqui a minha tabela. O campo ID, o name, o e-mail e o phone, né? De acordo com os campos que eu tenho, os atributos que eu tenho na minha tabela do banco de dados. Os nomes estão iguaizinhos lá. E aí montou dinamicamente. Então, voltando aqui, eu gerei, né, criei um contador aqui em cima, porque em cada passada aqui, olha, no índice 0, eu vou capturar todos os campos que vem lá do meu SQL FAQ ASOC, né, que veio do meu banco de dados. Tá bom? Então aí é tudo até agora tranquilo, coisa que vocês fazem habitualmente. E aí eu requeri aqui um outro arquivo que é o meu exports, que é a classe que está trabalhando com os métodos. Nesse caso eu tenho o método Excel, que foi a exportação, ele gera o formato da planilha eletrônica para a gente.
E eu já deixei preparado aqui na aula anterior também o método XML, que é onde a gente vai trabalhar aqui agora na construção dos dados do XML que vai exportar para a gente. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui de alteração é, veja que nesse if, eu estou aqui escutando, né, uma requisição do tipo get, né, export. Quando esse export for igual a Excel, eu vou chamar aqui a minha variável export, que é uma instância da minha classe export, dessa classe, chamando o método Excel. E aí eu vou passar aqui um nome, isso aqui eu expliquei na aula anterior, o nome do arquivo e o data, né, que são esse data aqui, que foi gerado com os arquivos que vêm com os dados que vêm do banco de dados. Então, o que eu vou acrescentar aqui a mais para funcionar o nosso XML, eu vou até duplicar isso daqui. E agora eu vou verificar a ação do método get quando a variável getExports for igual a XML, onde eu setei aqui embaixo, olha, quando ela valer export valer XML, ela vai executar para mim um método que vai vir aqui da minha classe export. Então eu já tenho aqui esse camarada chamado export, né? Então ele vai executar aqui para mim um método. Esse método vai ser o XML. E para esse método, eu tenho que ver agora, a gente vai ver o que a gente vai precisar, além do data, né? A gente tem que passar aqui os dados que vêm do banco de dados. E acredito que, além disso, voltando aqui no método, a gente vai precisar, assim como a gente fez aqui no Excel, a gente vai precisar do nome do arquivo que vai ser gerado, né? Então, vou passar aqui mais um atributo que a gente vai precisar. Então, vai ser o file name e o data, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, vamos passar aqui. O file name, ele está contido na variável get. Ela está em get. Se eu não me engano, se chama file name. File name, que foi onde a gente passou aqui embaixo. File name também vai ser contatos, beleza? Então a gente passou o nome do arquivo e passou aqui o que vem do banco de dados, todos os dados do banco de dados. Então acredito que aqui a parte visual aqui do front-end está totalmente completa. Para a gente verificar se realmente está funcionando já, vamos dar aqui um echo. Vou só colocar aqui método XML, só para a gente ver se a gente já está chegando aqui dentro desse método XML. Então eu vou dar aqui um voltar, deixar na página inicial. Vou clicar aqui em XML e ele vai dar aqui um eco para a gente, método XML. Pronto, a gente já chegou lá dentro desse método. Então agora é só trabalhar nele, né, para fazer essa exportação. Vamos lá. Vou apagar isso aqui então, já não é mais necessário. Então o que eu vou precisar aqui? Eu vou criar uma variável chamada file. E vou dizer que ela é igual a file name. Vou concatenar agora com .xml, que vai ser o nome do arquivo. Beleza? Então agora eu já posso começar a criar o meu corpo do XML. Então veja que a nossa estrutura XML, a primeira coisa que inicia no corpo do XML é essa abertura aqui, né, do cabeçalho do XML. Então nós vamos pegar e fazer o seguinte, entre aspas, eu vou jogar isso daqui. Porém, como eu estou trabalhando com aspas duplas, e aqui eu tenho também aspas duplas, eu vou passar isso para aspas simples, para não dar conflito aqui, tá bom? Beleza. Agora,
Eu vou mais uma vez XML e agora eu vou concatenar, ou seja, eu estou somando a essa variável XML mais aumentando essa string aqui. Então, para ficar legal, veja só, voltando aqui na base, entendeu? A gente tem que criar a estrutura Py dessa nossa estrutura do XML. Então, eu acho interessante, tá? Eu gosto de fazer muito assim, como eu estou exportando a tabela contatos, então para ficar fácil depois, quem imagina, apesar do arquivo também vai ser exportado com o nome contatos, mas imagine que você exporta esse arquivo e depois alguém altera o nome desse arquivo. Aí você quer importar, perdi meu banco de dados, vou importar os dados que eu tenho de um backup aqui anterior. E agora, o que eu faço? Vou procurar o meu arquivo contatos, aí esse nome está renomeado. Então, se você criar uma tag Py com o nome da tabela, que geralmente o nome da tabela é no plural, vai ficar muito mais interessante, vai ficar fácil depois de você verificar isso. Então, o que eu posso fazer? Eu vou criar a interpolação aqui e vou passar a minha variável filename, que ela contém o nome da minha tabela. Por isso que eu gosto de dar o nome do arquivo, mesmo o nome da tabela. Então, fazendo isso daqui, basta eu abrir a tag, né? Esqueci aqui. Pronto, e tem a tag aqui já aberta. E eu vou duplicar isso daqui e vou colocar a barra que já é o fechamento dessa tag. Beleza? Então, aqui dentro, agora, eu vou começar a trabalhar com o restante, né? Então, como ficou a estrutura? Eu criei aqui, agora cada linha vai ser gerada, né, com essa estrutura. Então, agora eu já vou usar um laço de repetição para gerar cada linha dessa dinamicamente para mim. Assim como a gente gerou a tabela lá dinamicamente, a gente gera aqui também, do mesmo jeito. Então, eu vou fazer aqui um for, vou abrir um laço for, e igual a 0, enquanto i for menor do que count, vou dar um count aqui na variável data, tá? E aí eu incremento o i. Joia. Agora, nós vamos criar a tag da linha. Então, eu vou fazer xml, ponto igual para concatenar. E vou abrir aqui, agora aqui eu posso chamar de linha mesmo, row. Beleza? Abrir a tag row, eu vou dar um Ctrl D para facilitar aqui. Esse é um atalho, Ctrl D é um atalho da duplicação do mapeamento aqui do PHP Storm, tá, pessoal? Porque eu não me adapto, eu trabalho muito com PHP Storm, eu não me habituei com as teclas de atalho do Visual Code Studio, então eu instalei esse plugin aqui, ó. Tem um plugin aqui, esse IntelliJ, né? Que ele coloca todas as teclas de atalho do IntelliJ, que é a ideia do PHP Storm, do IDE deles que tem para o Java, todas as ideias que ele tem de programação da IntelliJ, que é do o PHP Storm pertence, e aí facilitou aqui para mim me habituar mais com isso daqui. Então, voltando, criamos aqui criamos a tag row, e aqui dentro de cada linha eu tenho que pegar cada atributo daquele. Então, vou fazer um for each. Eu tenho que agora capturar todos os atributos. Então, vou fazer data na posição i. E eu vou fazer o seguinte, as, e eu quero o nome da chave. Então, vou key value. Então, na key vai vir o nome da chave, o nome do atributo que está no banco de dados. Que se você verificar aqui, olha, como foi montado esse array. Então, o data no índice 0, por isso que eu precisei criar
esse laço for aqui fora, porque ele vai ter o contador, vou poder usar esse contador, que é o data na posição 0, aí ele vai 1, 2 e assim vai, dependendo da quantidade que tiver. Eu pego a chave e o valor que contém aqui dentro, que nesse caso vai ser, olha só, vai pegar essa chave, tá? ID, name, cada chave vai ter um nome, né? ID, name, e-mail e fone. E vai pegar o valor que veio dela, entendeu? Aí fica tranquilo para eu poder montar as outras tags com o nome, igual vai vir aqui ID, name, a tag e-mail e os seus respectivos valores. Assim facilita bastante e vai criar dinamicamente. Você vai poder usar essa mesma classe com qualquer nome de tabela ou com qualquer campos ou atributos que você passar aqui no data. Basta você montar aqui, ó, conforme eu montei vindo do banco de dados aqui, você consegue usar essa mesma lógica para qualquer tabela, independente da quantidade de campos que ela vai ter ou não. Tá bom? E aí a gente faz aqui agora xml ponto igual. Eu vou montar aqui agora o seguinte, eu vou abrir o nome da tag e o nome da tag vou interpolar aqui, já vou até fechar ela. O nome dessa tag vai estar na variável key. E agora na variável value vai estar o valor. Eu vou abrir e fechar aqui agora a tag, usar novamente a interpolação e ela vai estar na variável key. Prontinho. Feito isso, já está criado praticamente todo o corpo do nosso XML de acordo com isso aqui. Então cada laço de interação vai criar a linha e dentro da linha todos os atributos que vêm do nosso banco de dados. Agora o que falta, pessoal? Falta a gente agora fazer as modificações no header do navegador para que ela já abra diretamente. Eu não quero salvar esse arquivo, né? Eu quero que quando o camarada clique aqui, né, ele já faça o download automaticamente. Eu não quero guardar esse dado no canto, no banco de dados, nem no meu servidor, nem em canto nenhum. Já quero diretamente que ele saia para a tela. Então, eu vou fazer umas alterações no header, eu vou até copiar do próprio que nós fizemos aqui com o Excel. É exatamente igual. Eu vou copiar aqui e vou apenas fazer uma pequena modificação. A variável que eu estou exportando aqui nesse caso é a XML, não HTML. Vamos ver aqui. Com application barra já não é mais do tipo Excel, vai ser XML. O file name, nesse caso aqui, é apenas file, que vai ser o nome do arquivo que vai ser gerado. E prontinho. A gente já fez as alterações no header. Ele não vai criar cache, não vai criar nada e vai disparar diretamente no navegador. Feito isso, basta a gente testar agora se eu não digitei nada errado. E vendo aqui, eu já digitei errado, olha. Encode, aqui tem um N a mais, encoding. E eu vou remover esse espaço aqui também, que eu acredito que possa dar algum errozinho. Tirei esse espaço aqui. Salvar. E vamos testar. Vou dar um atualizar aqui na página. Exportar. XML. Vou substituir esse aqui que eu já tinha feito um teste. Salvar. E arquivo salvo. Vamos abrir. Prontinho. Veja a estrutura que ele criou para a gente. Olha só. Criou a tag contatos, que foi o file name que a gente colocou lá, e ele gerou automaticamente o nome da tabela aqui, né? Por isso que eu falei para vocês que é legal, porque mesmo que depois você altere o nome desse arquivo lá, você abrindo o arquivo XML, você vai ver, olha, se você tem uma tag py contatos, já é uma dica para você que é da tabela contatos, né? Vai pegar o mesmo nome da tabela. E aí ele cria cada linha, que é o rows. Cada linha do seu banco de dados vai trazer uma série de informações. Vai trazer o ID, vai trazer o name,
né, Marcos Vinícius, o e-mail e o telefone. E veja que os campos foram criados exatamente com o mesmo nome do campo, name, e-mail, que é o mesmo nome que você tem aqui na sua base de dados. Olha só. Tabela contatos, ID, name, e-mail e fone. Então ela fica dinâmica e vai servir para qualquer tabela para você. Ela vai criar, né? Aí na hora de você importar vai facilitar bastante a vida de vocês, tá bom? E fica aí mais essa dica. Eu sei que é uma maneira, a cada dia que passa a gente está usando menos o XML, para né, tá dando mais as APIs aí tá sendo usada mais como JSON e tal. Antigamente a gente usava muito comunicação entre as APIs era feita com XML até a vinda de JSON, mas para quem está aprendendo agora deve conhecer como funciona o XML, que ainda existe muitas aplicações que trabalham com XML. É uma maneira fácil de você exportar algum dado, né, para até mesmo como backup, principalmente para trabalhar com incluir e exportar do banco de dados, né? É bem bacana você ter conhecimento disso daí, né? E ficou aí mais essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os seus comentários, dê um joinha, dê um like aí no vídeo para ajudar com a divulgação do canal. Tá bom, pessoal? E até um próximo vídeo. Valeu!